Irmãos, vamos lá na palavra de Deus. Eu queria convidar os amados para que pudessem abrir suas Bíblias comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Pode passar o óculos para mim, fazendo favor? Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo número 15. Amém? À medida que forem encontrando, como de costume, né? Vamos seguir o costume. Estarmos nos colocando de pé para que a gente possa fazer a leitura. Todos acharam? Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus. Disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua ou distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Podem se assentar. Amém, queridos. Amados, dentro dessa passagem que Jesus ele conta essa parábola, relatando, ela é bem clara, é uma parábola bem esclarecida, é uma parábola que
algumas parábolas que Jesus falava, ele tinha que, os discípulos muitas das vezes pediam depois uma explicação. Sim, algumas parábolas vocês vão ver que os discípulos falaram: Senhor, o que quer dizer isso? Mas a parábola do filho pródigo é uma parábola bem esclarecida. Jesus quer relatar a distância, o erro de pensar que podemos viver longe do Pai, abandonar a casa, abandonar o lar, abandonar a sua naturalidade, sair da onde você foi gerado e pensar em arriscar em outros caminhos. Ela é bem simples. E dentro dessa parábola, hoje pela manhã, como nós falávamos na lição da Escola Bíblica Dominical, sobre a questão da pessoa distanciar, abandonar a fé, perder o ânimo, perder as boas expectativas que o reino de Deus a oferece. E nós tratamos esse assunto hoje aqui na EBD, que nenhum de nós estamos livres de cairmos no erro, de distanciarmos da presença do Senhor, de desviarmos, de cairmos no erro, de pensar que não precisamos mais estarmos na presença de Deus. Hoje, pela manhã, estudávamos isso. E nós estamos vivendo esse tempo. É o tempo da apostasia. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. É um tempo que ele está sendo real. É um tempo que ele é presente. Venha comigo e deixa eu falar com você. Jesus, quando falava da sua volta, ele deu um alerta. E ele disse o seguinte, que tudo isso não ia acontecer antes que viesse o quê? A apostasia. E nós estamos vivendo uma apostasia. Hoje eu estava pensando e falei com a minha esposa sobre a questão, quantos cristãos hoje, eles preferiram estar no lugar onde que estão ocorrendo os grandes tumultos. Muitas das vezes, escolheram passear e relaxar na onde que estão ocorrendo os grandes tumultos, em beira de praias e outras coisas assim. E eu parando e pensando, e pensei, se Paulo fosse hoje um pregador para essa geração, e se Paulo visse nós nesse comportamento, o que Paulo, o que Pedro pensariam de nós, da igreja desse século, em que muitas das vezes as pessoas hoje da igreja, cristãos, eles estão hoje, se refugiaram nos lugares onde estão ocorrendo os maiores tumultos de carnaval. E isso é natural. Mas o que Paulo falaria para essa geração? O que Pedro falaria para essa geração? Pessoas que escolheram agora estarem nas praias como Cabo Frio, e outras regiões dos lagos, se divertindo. Eu não sou contra ir, eu sou contra a época que a pessoa vai. Porque nesse momento é um momento que está acontecendo a maior festa, que Deus não tem parte nenhuma com ela. A irmã Grícia colocou um texto que ela está deixa eu ver se eu acho aqui, no WhatsApp, e ela colocou um texto que eu parei e refleti, deixa eu ver se eu ver aqui se eu acho. Ela mandou um texto, que ela colocou assim, olha, carnaval, eu não curto. Não curto porque é festa das máscaras, e devemos viver na luz. Não curto porque é festa do nudismo, e devemos viver com decência. Não curto porque é festa da bebedeira, e devemos viver com sobriedade. Não curto porque é festa carnal, e devemos viver no espírito. Não curto porque o propósito dessa festa é agradar a carne, e as obras da carne conduzem à condenação.
Não curto porque é festa que termina em cinzas, enquanto a festa de Deus termina em plenitude de vida, agora e para sempre. Assinado pastor Hernani Dias Lopes. Então, é triste dizer que, como nós perdemos o senso de lugar, de posicionamento da onde nós devemos estar. Como nós perdemos o senso das coisas que não fazem mais diferença. Perdemos a sensibilidade de separar, de discernir, o local, o ambiente, ou como. E nós estamos vivendo, e a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão, é quando a presença de Deus já não é o melhor lugar para ele estar. Quando isso começa a ocorrer, é a pior coisa que existe já na vida do cristão. Quando a presença de Deus já não é o melhor lugar para ele estar. Quando a outra coisa, outro ambiente, se torna um lugar prazeroso, mais do que estar na presença de Deus, mais do que cultuar a Deus, mais do que louvar a Deus. Então, esse sintoma, e com isso, ele começa a buscar a satisfação em outras coisas, porque quando a presença de Deus já não é aquilo que me conduz, aquilo que me leva, eu começo a buscar outras coisas, porque a presença de Deus ela já se torna insignificante. E o maior perigo é esse, quando a presença de Deus ela começa a se tornar insignificante em nossa vida. Quando você acha que cultuar a Deus não é tão grandes coisas. Quando você começa a pensar que está aqui e adorar a Deus uma noite dessa de domingo, não é tão valioso assim. Não é tão valioso orar, não é tão valioso cultuar a Deus, não é tão importante assim estar no ambiente onde se invocam e onde pregam a palavra de Deus. Isto é um sinal de apostasia. Isto é um sinal que os nossos sentidos estão agora se perdendo em relação à presença de Deus, e nós estamos nos apostatando. Isto é apostasia. Quando alguma coisa, ela supera a minha vontade de estar na presença de Deus, quando outro lugar ele supera a vontade de estar na presença de Deus, é um sinal que a apostasia, ela já está tomando conta do meu ser. Ela já está tomando conta da minha vida. Isso é apostatar. É uma coisa que pode ocorrer com todos nós. Ninguém está livre. O pastor não está livre, o obreiro não está livre, a esposa do pastor não está livre, as filhas não estão livres. Todo mundo pode estar, todo mundo está vulnerável a essa situação. E nós podemos, e nós precisamos, melhor dizendo, vigiarmos com isso, vigiar com os nossos sentimentos, vigiar com aquilo que temos colocado como primazia, como prazer. Qual é o nosso prazer? Existe um louvor que canta assim: meu maior prazer é estar em tua presença. E muitas das vezes isso não tem sido na nossa vida, o maior prazer nosso não tem sido esse. Nós louvamos, nós falamos, mas na prática nós fazemos tudo diferente do que nós cantamos. Quantos de nós trocamos um momento de estar na presença de Deus para comer bolo na casa da tia Maria? Quantas das vezes pouquíssimas coisas nos tiram, nos afastam. E a apostasia, ela pode ser qualificada como a perca da fé. Quando a pessoa começa perdendo a fé, é um sinal que ela está se apostatando. A apostasia, ela se qualifica como a perda da fé. A perda da fé é um sinal que
automaticamente há uma apostasia se instalando na nossa vida. Quando você perdeu a fé, você cria antes. Nós críamos como nunca, nós tínhamos uma fé inabalável, nós acreditávamos, nós confiávamos, mas hoje não confiamos como confiávamos antigamente. Você tinha atitude de fé, quantas coisas, quantos leões você matou, quanto urso você rasgou no meio, quantas muralhas você soltou, quantos exércitos você já destruiu pelo poder da tua fé, mas hoje você está aniquilado, hoje a tua fé já não faz efeito nenhum, já te paralisou, as coisas já estão normais, você já se naturalizou com o sistema do mundo, como achando que as coisas são assim mesmo, e não tem jeito, nós não poderemos fazer nada, nós não poderemos reagir, nós não poderemos fazer, você já se adequou ao sistema. Isso é a perda da fé, mas antes nós críamos, mas antes nós confiávamos, mas antes a gente dizia que ia dar certo, mas antes a gente preferia acima de tudo Deus, mas antes você tinha mais coragem, mas antes você tinha mais fé, mas antes a fé movia o teu coração, mas hoje não move mais, é um sinal que a apostasia está se instalando. O esfriamento espiritual é outro sintoma da apostasia. Quando você deixa de ser um homem, quando nós deixamos de ser um homem espiritual, começamos a ser naturais demais, começamos a nos voltar muito para aquilo que é natural e a razão, e esquecemos o que é espiritual. Quer ver uma coisa? Apostasia espiritual, você não ora mais como orava antes, você não lê a Bíblia, você deixou de ser um homem totalmente espiritual. Hoje nós estamos naturais. Hoje você levanta e acha que viver sem sequer tocar na Bíblia é algo normal, e isso é um sintoma que você está deixando de ser espiritual. Você não ora mais, nós não oramos mais, não tiramos mais um tempo com Deus, é um sintoma que o homem natural está tomando conta da minha vida, e eu estou apostatando. Tenta entender, meu irmão, o filho pródigo não apostatou porque saiu, o filho pródigo já estava dentro da casa apostatado. Já estava desviado, ele já estava afastado, na realidade o sentimento dele já estava não querendo mais estar ali. Isso é uma apostasia espiritual. Uns tempos atrás, talvez você era tão espiritual, tão dado às coisas de Deus, nós éramos tão amorosos com as coisas de Deus, zelosos com as coisas de Deus, primazia era Deus, e agora Deus não faz mais sentido, orar já não significa muita coisa, ler palavra, eu prefiro ver novela, um filme é até melhor que me distrai, eu prefiro estar em outro ambiente, outras coisas, o homem espiritual está morrendo, e a Bíblia diz que em nós dois homens, o homem espiritual e o homem carnal, a carne se opõe ao espírito, o espírito contra a carne, para um querendo lutar contra o outro, para que o outro não faça o que quer, mas muitas das vezes nós estamos andando muito mais no lado humano da vida, aquele jeito espiritual acabou, não existe mais, o teu pensamento mudou. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: nós que estamos já ressuscitados com Cristo, fomos sepultados com Cristo, pensamos nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são de baixo. Mas as pessoas hoje, mas muitas das vezes nós hoje, estamos tão voltados para a coisa desse mundo, valorizando, apegados, deixamos de ser espirituais, mantemos o nosso coração duro, já não somos mais voluntários, uma contribuição, porque o espiritual já não fala mais na nossa vida, o que fala é a minha carne, é a minha cobiça, é o meu desejo, é a minha vontade, e muitas das vezes isso é um sinal que a apostasia está instalando na minha vida. A mudança de comportamento também é outro sintoma de apostasia. Quando nós começamos a mudar o nosso comportamento, e muitas das vezes isso é um sinal que a pessoa está se apostatando, quando há uma mudança no comportamento da pessoa. O diabo, tenta entender, ele é sagaz em trazer
essa praga que se chama apostasia sobre a vida do crente. E muitas das vezes, sem a gente perceber, os nossos comportamentos vão mudando as práticas, nós mudamos o nosso comportamento. Aquele comportamento de cristão, você vai deixando de ter, você já vai se adequando ao sistema, você vai aceitando certas coisas. Aquilo que não fazia parte da sua vida, ou aquilo que você já tinha deixado, começou a voltar novamente, começou a influenciar. Você já não procura ser santo como era antigamente. A santidade já não é tão assim. Pecar é uma coisa natural da vida, e a gente vai vivendo dessa forma. A gente vai sendo tomado de uma forma que não percebemos, e o comportamento muda, a prática muda, e nós vamos mudando, nós vamos sendo transformados, e a apostasia, ela tem um poder de mudar o comportamento, e isso acontece na vida do cristão de maneira sorrateira. Como sorrateira? Uma maneira escondida, ninguém vê, você não tem como ver. Muitas das vezes nós não temos como ver, e as pessoas não têm como ver quando você está se apostatando, porque ela acontece de uma maneira sorrateira. Vem comigo. O filho pródigo, como eu falei, ele já estava no casa do pai apostatado. O que estava acontecendo na vida dele era de uma maneira sorrateira. O pai não viu, o irmão não viu, mas no coração dele já estava habitando outros pensamentos, outros desejos, aquilo já estava, predominando sobre o seu coração, e sorrateiramente, de uma maneira escondida, camuflada, a apostasia ela vem. A apostasia, deixa eu te falar, ela não vem de uma maneira aparente, muitas das vezes, ela começa ocultamente. Ela começa o quê? Mudando o nosso coração, mudando os nossos desejos, mudando o nosso pensamento, mudando por dentro, para depois se revelar aquilo que já estava há muito tempo no teu coração, porque ninguém muda de um dia para o outro, não acontece nada de uma coisa de repente assim, não. Quando as coisas vão ocorrer na vida da pessoa, é porque já há muito tempo aquilo já estava dentro do seu peito, aquilo veio brotando. Por isso que a Bíblia diz o quê? Em tudo que deva guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele procede o quê? A saída da vida. Porque dele procede o quê? A saída da tua vida. E nós devemos vigiar. Sorrateiramente, o filho pródigo, sem ninguém perceber, ele estava se desviando. Ele estava se afastando. Ele estava na casa do pai, mas já afastado do pai. Ele estava na casa do pai, mas já desviado. A vontade dele não era estar ali. Era uma obrigação. E não mais uma questão de prazer. Pode trazer aquela mesinha para botar esse copo aqui para mim? Sorrateiramente. Outra coisa, ela acontece também na nossa vida de uma maneira paulatina. O que é isso, pastor? Ela se desenvolve aos poucos. Ninguém se apostata ou se desvia do caminho do Senhor de uma hora para outra. É paulatinamente. Melhor, porque senão ele cai aqui. É de uma maneira construído por etapas. Construído por etapas, pastor, isso. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você deixa disso. Amanhã você deixa aquilo. Por exemplo, fazer uma vida do cristão. Hoje você deixa de orar. Orar já não é importante, não. Posso viver sem orar? Pode. Você está vivendo? Quantos aqui não oram e estão vivendo? Vive. E você vai pensando assim. Eu vou largando meu devocional com a Bíblia, meu encontro com a palavra. E paulatinamente, por etapa, se constrói a apostasia na vida do cristão. E aos cultos talvez não é tão importante assim. E a coisa que o diabo mais quer, presta atenção nisso e ouve, é que a gente pense que as coisas de Deus não são tão importantes assim. Pastor, sim. O que ele criou na mente de Eva? Foi isso que Deus disse?
Ele quis dizer que a palavra de Deus não era tão poderosa e tão pesada. É claro. No dia que você comer, primeiro ele fala que era de todas as árvores, não era, só de uma. E depois ele diz, você vai ser como Deus. E ele quer dizer, e a gente começa a cair nesse erro. É triste pensar que há pessoas com esse entendimento, hoje tem uma linha, me perdoe, de desigrejados, que pensam assim. E uma coisa que o diabo quer fazer é destruir a igreja. É destruir a igreja. Eu creio que todos nós que estamos aqui, um dia fomos alcançados por uma porta, independente de qualquer coisa. Imagina hoje se não existe a igreja. Imaginem hoje se todo mundo vamos viver como desigrejados por aí. Que será? Outro dia eu estava aqui numa terça-feira, tinha mais ou menos ali uns 15 a 20 jovens ali, e eu parei e falei isso aqui, o que seria se essa porta tivesse fechada? Onde esses jovens estariam agora? Será que eles conseguiriam sustentar a vida deles como desigrejados? Desigrejados é fácil para mim, que se tornei um teólogo, se tornei um pensador, se tornei talvez um conhecedor, e tento viver a minha prática por mim mesmo. Mas agora um jovem como esse, tem capacidade para isso? Não. Ele tem que encontrar um centro de educação cristã, um centro de educação de palavra, para que ele possa formar nele um homem espiritual. Aí como nós podemos dizer que a igreja não é tão importante assim, irmãos? Isso é pensamento do diabo. Porque o próprio Jesus falou que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja dele. E o diabo, ele quer desmontar a igreja. O papel do diabo é desmontar a igreja, fazer a gente pensar que as coisas de Deus não são tão importantes para a nossa vida. E aí nós caímos no erro da apostasia. Nós distanciamos. E vem comigo. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele pensou que a casa do pai não era tão importante. Ele achou que a presença do pai não era tão importante. Ele pensou que estar na presença do pai não era tão importante, que estar na casa do pai não era tão importante. Ele pensou que o amor do pai não era tão importante. Ele pensou que os cuidados do pai não era tão importante. E aí foi que ele quebrou a cara. Como nós também podemos quebrar. Tenta entender, deixa eu te falar contigo. Os bens que a gente leva não nos isenta lá na frente de sermos arrebentados. Porque a palavra de Deus fala assim: há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final deles são caminhos de morte. O único caminho que leva à vida é Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele quebrou a cara quando ele pensou que o Pai não era tão importante, quando ele pensou que a casa do Pai não era tão importante, quando ele pensou que o amor do Pai não era tão importante, quando ele pensou que os cuidados que o Pai tinha por ele não era tão importante. Aí ele começou a cair. Não foi quando começou a comer porcos, não. Perdão. Não foi quando ele começou a desejar comer comida de porcos. Foi quando ele começou a achar que não era tão importante. Ali já começou a grande queda. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Aos poucos estavam acabando o seu sentimento pelo pai. Aleluia. O seu sentimento pelo pai estava acabando. E a gente tem que tomar cuidado que o nosso coração, ele tem mania de criar crosta, casca grossa. Os sentimentos pelo pai começou a se esfriando. O prazer do lar, da casa, começou acabando. Aos poucos isso foi acabando, e isso muitas das vezes ocorre conosco. Você antes tinha um prazer tremendo de estar na presença de Deus, hoje você não tem mais. Estar na presença de Deus ou não estar, para você, não faz mais sentido.
Quando era dia de culto, era algo que o coração fervia, era o prazer, era a alegria. Mas hoje, já não é tanto isso. Isso mudou. Já não é tanto. Outras vontades e pensamentos e desejos já estavam começando a instalar-se na vida dele. E começou se instalando. Vem comigo, e ele começou pensando assim, se eu tivesse lá fora agora, se eu tivesse a minha vida agora, e muitas das vezes ele começou a pensar, e a meditar em uma vida distante daquele lugar, a ponto de um momento, ele não mais suportar a casa do pai e ir embora. Olha para mim, deixa eu falar com você uma coisa. Isso é a mesma coisa no sentido da nossa vida. O que aconteceu que ele chegou a um ponto já de não suportar. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vem para a igreja e não querendo vir. Isso não é um bom sinal. Porque a Bíblia diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Quando você vem e veio por vir, meu irmão, se você veio desse jeito, se nós viemos desse jeito para cá, já é um grande sinal que a gente está mais para lá do que para cá. Se você não veio com alegria, se você não veio com prazer, se você não reuniu, se nós não reunimos a casa, não tomamos o banho, procuramos uma roupa que ficou melhor, ou se também não ficou, que bom, e deixa para lá, eu vou adorar, né? Se nós, na hora de irmos, a gente não se preocupou tanto com a hora, a televisão te chamou mais atenção, e talvez você lá e sentado, ou a esposa chegou e falou, vamos embora, está na hora, e você só um pouquinho, peraí. Ou se o esposo, olha, mano, está na hora, vamos embora, você está aí, vamos embora. Se essas coisas, se a gente veio dessa maneira para a casa do Senhor, deixa eu falar uma coisa, é um sinal que a apostasia está começando a ruir no seu coração. Se você, na hora que foi vir para a igreja, sua mãe ficou te imprensando, menino, você não vai, olha a hora, e você, peraí, já ainda com a coleguinha no celular, lá no Facebook, no WhatsApp, mãe, mas peraí, mãe, se você veio dessa maneira, é um perigo, é um sinal perigoso para a tua vida. É um sinal perigoso. Se você estava lá em frente à televisão, é o que? O programa da tarde, eu nem sei do domingo, é o que? O Faustão ainda? Né? E o Faustão está lá, né? o barrigudo, boca suja, e está lá, e e você lá ainda preso naquilo, e a mulher lá, vamos embora, quase te arrastando, vamos embora, e você ainda lá, irmão, isso é sinal de apostasia. É sinal que o meu coração não ferve, não está fervendo. Que eu não estou mais apaixonado pelo Pai como era, que o amor, né, os sentimentos que eu tenho pelo Pai estão esvaindo, não tenho mais. Isso pode ocorrer conosco, o que ocorreu com o filho pródigo. Podemos deixar outras coisas passarem a ter mais valor nas nossas vidas. Nós podemos passar a outras coisas. Eu, muitas das vezes, irmãos, outro dia eu estava com... Eu não falar para os irmãos o que era, né? Que eu até tenho vergonha. Mas tinha uma coisa que eu estava com um apego, tanto a uma coisa que aquilo começou me dando conflito na alma. Que o espírito, entendeu? E eu falei, esse troço já está me dominando. Eu já estou me ficando preso com essa situação. Tá? Não era um erro, porque muitas das vezes, deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que te desvia de Deus é pecado.
Nem tudo que te desvia de Deus é pecado. Ter amigo é pecado? Não, mas um amigo te desvia de Deus. Sim ou não? Trabalhar é pecado? Não, mas muitas das vezes muitos desviaram de Deus por causa do trabalho. Vocês estão me entendendo? E aí começa o conflito na alma, que a gente fica ali naquele combate, aquela coisa, e o desejo, o coração apegado àquilo, e a gente tem que largar, muitas vezes para servir a Cristo tem que ser radical. Jesus falou, aquele que não negasse a si mesmo, ó, radicalidade, aquele que não negasse a si mesmo, não é digno de mim, não é digno de mim, aquele que não se negar, não pegar a cruz, não vir após mim, aquele que ainda perder tempo. Existe um jovem que falou assim, ah, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu sepultar o meu pai. Aí ele disse assim, vem, deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e segue-me. Entendeu? E algumas coisas vão entrando, podemos começar a deixar, porque entra algumas coisas, eu fiquei um tempo com aquilo, e briga, porque há apego, porque a carne, ela vai deixando, ela vai sendo dominada, e aquilo, e a gente vai lutando, porque a gente quer colocar Deus em primazia, mas a vida luta, o mundo luta contra isso, as coisas desse mundo tomam o nosso coração. A Bíblia diz assim, olha, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está o quê? Não está nele, e o sistema, essas coisas, e muitas das vezes a gente pode deixar outros valores tomar o nosso coração. Podemos deixarmos ser atraídos por outros prazeres, como o filho pródigo foi. Ele foi atraído por outro prazer, ele foi atraído por outro desejo, ele achou que melhor seria estar lá na vida, lá fora, longe da casa do pai, talvez numa vida como ele quisesse levar, como ele quisesse viver. Quantos de nós achamos que a presença de Deus é escravidão? Quantas pessoas estão na igreja, estão achando que servir a Deus é escravidão, servir a Deus é jugo pesado, servir a Deus é algo desprezível. Isso é um pensamento errado, é um sinal que o mundo já tomou conta da tua mente. Quando você tem o serviço ao Senhor, uma coisa mera, de não tão valor, isso é um sinal que o mundo já está tomando conta do teu pensamento, porque a Bíblia nos fala que quando nós estamos no Senhor, nós estamos dispostos até a sofrer e dar a própria vida por Cristo. Paulo disse uma coisa, Romanos 8,18, eu tenho por mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar com aquilo que vai ser revelado para mim. Paulo entendia que mesmo o sofrimento da vida, mas não tinha outra coisa melhor, estar na presença de Deus. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele relata essas palavras, querendo dizer, irmãos, que não há, mas quantas vezes a gente acha que viver para Deus é escravidão, e foi isso que o filho pensou, e muitas das vezes que a gente pensa também. Sabe o que ele pensou? Eu estar longe desse velho é melhor, eu estar longe dessa casa é melhor, eu estar longe desse negócio aqui, desse regime, desse comando é melhor, eu queria viver minha vida, e foi o que ele fez. Ele pega tudo, vai embora, ele vai bem para longe, porque ele queria ver o pai longe, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra bem longe, se distancia bem, mas, irmãos, ele ali perde tudo. Se você está pensando assim, está pensando errado. Se você está pensando assim, você está num ponto muito arriscado, a perder tudo, e não só tudo, perder a tua salvação. Ele pensou assim. Ele achou que seria melhor estar distante. Não podemos deixar de entender que o Pai nos ama muito. O Pai nos ama muito. Aleluia! Deus nos ama ao tanto, que um dia Ele deu o próprio Filho para morrer no meu, no seu, no nosso lugar. Um amor que a gente não compreende, inexplicável.
um amor incondicional, um amor sem limite. Nós não podemos deixar, uma das coisas que a gente não pode deixar de entender é que o Pai nos ama muito e que nós precisamos corresponder a esse amor. Corresponder ao amor de Deus. Corresponder ao amor que Deus tem por você. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. Deus te ama muito. Deus te ama muito. E o que eu tenho que fazer? Vale a pena corresponder ao amor. Não saia da presença, não saia da vontade, não saia, fica, corresponda, porque Ele correspondeu morrendo por você, carregando a cruz por você, crucificado por você. Ele correspondeu e mostrou para você o quanto Ele te ama. Então não seja ingrato, não seja ingrato com esse amor que Ele demonstrou por você na cruz. Não saia, não vá, fique. E dessa forma, você vai estar demonstrando ao Pai o quanto eu te amo. Esse filho era meio ingrato, irmão. Esse filho, até na hora de voltar, sabe o que ele pensou? Ele não pensou no amor do pai, não. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa. Ele pensou nos trabalhadores que tinham coisa. Ele pensou na necessidade. Olha o que traz ele. Quantos trabalhadores de meu pai têm comida, têm fartura e eu aqui padeço de fome? Ele era tão ingrato que não foi o amor que voltou com ele, foi a necessidade que voltou com ele para casa. Não foi o amor. O nosso relacionamento com Deus não deve ser pelaquilo que Ele nos dá, é pelaquilo que Ele já nos deu. O nosso relacionamento com Deus não é aquilo que Ele dá. Hoje nós vivemos numa igreja, que a igreja do século que a gente vive é essa aí, ó. Vem que Deus vai te dar, vem que Deus vai te fazer, vem que Deus vai te prosperar. O nosso Deus parece uma casa de aposta, um gênio da lâmpada. As pessoas estão buscando, não, se Deus não fizesse nada pela gente, Ele já fez tudo. Porque a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, dando a vida dele pelo seu amigo. Ninguém daria vida por você, ao ponto como Jesus deu. Você poderia dizer tua mãe, porque te gerou, mas que amigo daria a vida por você? Fala. Na hora do vamos ver, ó, morre, vai morrer, não, mata ele. Mata ele. Nós precisamos corresponder a esse amor maravilhoso, porque Deus te ama, amado. Deus mostrou para você um grande amor, Deus te ama de uma maneira tal, meu irmão. Você é querido no coração de Deus. Não vale a pena largar Ele, não vale a pena sair da presença dEle. Vale a pena ficar. Aleluia. Não podemos deixar de entender quão grande é o cuidado dEle por nós. Quão grande é o cuidado. Ele estava ali, mas tinha que comer. Ele estava ali, mas tinha que se vestir. Ele estava ali, mas tinha de tudo. Mas um dia que ele pensou em distanciar, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos num mundo em que as pessoas valem o que têm. Então eu não estou valendo nada. Mas para Deus não. Tendo ou não tendo, o teu valor é o mesmo. O teu valor é o mesmo. O teu valor é o mesmo. Amém, amado? E que não há lugar melhor que possamos descansar que seja na presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, uma tranquilidade invade o teu coração de uma maneira tão maravilhosa. Você é aquele que está
você consegue dormir em meio a tormentas, você consegue dormir, pode falar para você assim, amanhã o mundo vai acabar, mas você vai dormir em paz deitarei, em paz dormirei, porque só o Senhor faz-me repousar em segurança. Só o Senhor te dá o bom sono. Você pode dormir com a carteira cheia, mas ela não te dá o bom sono que o Senhor te dá. A Bíblia diz assim, lá em Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os... Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados, ele faz o quê? Ele dá enquanto dorme. Deus cuida de nós até no nosso sono. Até quando nós paramos, Deus continua nos favorecendo. E que maravilha é isso, irmãos. Não podemos esquecer quão grandes são as maravilhas que Ele tem guardado para nossas vidas. Deus tem algo maravilhoso. Por isso, compensa ficar, compensa permanecer, compensa ser, compensa. Porque é algo maravilhoso que Ele tem reservado para você, para aqueles que esperam nele. Deus, o Senhor tem guardado para todos nós, as maravilhas dele estão preparadas, que a gente vai usufruir. O mundo não vai ter prazer. Aqueles que acharam que foi melhor pular carnaval, foi melhor sair no bloco, que eu falei uma coisa aqui, já morreu outra criança no Rio de Janeiro. Eu falei, não estou falando do prefeito, independente se o prefeito é do Rio, é evangélico ou não, se é cristão ou não, é independente de pensamento de pastor, pensamento cristão, de religioso, eu estou falando independente. Se o povo, está na live, isso aí pode botar para o mundo ouvir. Se o povo carioca do estado do Rio de Janeiro tivesse consciência do que o que está acontecendo no Rio de Janeiro, eles declarariam que não haveria carnaval esse ano. Já morreu mais de 10 crianças nesse tiroteio todo lá. O Rio de Janeiro, se tivesse senso, povo carioca, de fraternidade e senso de humanidade, não haveria carnaval. Os próprios carnavalescos seriam contra, ia dar uma posição diferente. Nós não vamos para a rua sambar, porque não há alegria para o Rio de Janeiro estar fazendo carnaval não, irmão. Já passou até hoje, é uma contabilidade que está morrendo uma pessoa por dia no Rio de Janeiro, já chega mais ou menos isso, já contabilizou lá mais de 30 pessoas mortas até essa data, e hoje é o que? 9? São 9? 9 de fevereiro, 11 de fevereiro, já passou o número de 30 pessoas. O Rio está em guerra. Se tivesse senso, o Iaco pode me perseguir por isso. Se tivesse senso, os próprios carnavalistas falassem assim, a gente não vai botar bloco, a gente vai botar escola de samba, não vai haver. Cadê minha esposa? Cadê ela? Luísa? Hã? Morreu uma criança, foi hoje aonde? Outra. Um menino morreu do lado do pai, tiro. Os traficantes foram atirar no carro, acertaram um menino de 13 anos, indo para a igreja. O menino tinha sonho de ser missionário. Ia ter a sua primeira aula de violão para aprender a tocar na igreja. Morreu. Uma menina de 4 anos, morreu. Hoje morreu mais um, quanto? Uma de 15 anos na Praça Seca, morreu. Que graça tem um povo carioca que está sambando agora. A dor não incomoda enquanto dói no outro. Mas eu quero ver o dia que for da casa dele, que for a filha, que for o neto, que for o sobrinho, como será a reação? Aí, não estou falando em botar, não ter samba porque carnaval, porque eu sou evangélico, não, isso é independente de pensamento de pastor, é pensamento de humanidade, de ser humano, de fraternidade.
de senso de como está a situação. Vocês estão me entendendo? Se não é porque eu sou pastor, é porque eu sou pastor, você conta. Não, não é isso não. Rapaz, agora mesmo, acho que o irmão Anderson, né? Botou um vídeo, o camarada parou no viaduto, assalto. O negócio está assim, está terrível. Arrastão para... Outro dia eu estava vindo com a minha esposa de Niterói, com a minha pouca arrastão na pista. Irmãos, a gente sente um sentimento terrível de impotência, um arrastão. Minha esposa, eu nem vi, eu estava acelerando, minha esposa falou, para, olha ali na frente, ali os carros parando, freando, eu falei, o quê, minha filha? Então, olha lá os rapazes armados na rua ali, e na BR-101, ali na altura de São Gonçalo, né? E a gente vindo embora para cá, e de repente salta aí, eu falei, meu Deus, é que os camaradas de moto parando o carro, indo nos carros assim, abrindo porta, arrancando bolsa, pegando celular e tal. Eu falei, que isso? Aí demos ré, os carros dando ré, voltando na contramão, eu entrei, acabou que a gente entrou dentro de uma comunidade, vai mais de 7 carros cortando dentro de uma comunidade, e uns carros pretos na nossa frente. Eu falei, meu Deus, agora acabou tudo. Que a gente fugiu e entrou dentro da comunidade, olha só que coisa terrível. E tal, e aquele irmão, ó, só quem passa um momento desse para saber o sentimento que invade a alma do sujeito. Você entra em desespero, irmão. Sabe o maior erro que o mundo está acontecendo? O mundo está dizendo não para Deus. Sabe, tudo que está acontecendo aí é culpa nossa, nós somos os patrocinadores disso tudo, que o mundo está dizendo não para Deus. Não estão dizendo não. E pode ter certeza, quando você chegar em casa, liga lá no jornal, vê a reprise do Fantástico, se você tiver a TV a cabo ou a televisão, né? Veja lá. Com certeza vai te dar mais um número de alguém morto. Com certeza, esse momento está alguém perdendo a vida. O nosso país está sendo um dos países que mais matam. O assassinato mais cresce. E nós estamos fazendo cegos. As pessoas estão sendo cegas. O mundo está se distanciando de Deus. E como rir, como pular, e você liga a televisão, está o bloco. Vem comigo, vem comigo. Ah, mas o prefeito tem que investir dinheiro, tem que ter dinheiro para o carnaval, tal, e o prefeito liberou uma verba. Tudo bem, é o direito, é por lei, tudo certo. Né? Que seja isso, não tem, isso aí eu não tenho esse entendimento, mas seja isso. Mas espera aí, irmão. E depois, como a gente vai reclamar dos hospitais que estão atendendo no chão? Já não é mais na maca, não. Ah, o camarada quer que libere dinheiro para rebolar e depois quer reclamar de estar sendo atendido no chão. As pessoas estão chegando hoje nos hospitais lá, por exemplo, aqui ainda eu acho que não chegou esse estado, né? Não, já chegou? Não, né? Mas lá, na capital, já estão assim, atendidos no chão. O camarada deitado no chão, um negocinho desse aí, ó, igual o soro, e ele lá no chão. Enquanto o povo não se posicionar, as autoridades também, sabe por quê? Os governadores, senadores, deputados moram em condomínios fechados, monitorados por câmera, têm segurança, muitos andam em carro blindados. Você não vê aí deputado morrendo, governador morrendo, vê o povo morrendo. O povo que está morrendo. Eles moram em condomínio fechado, não entra qualquer um, monitorado por câmeras. Muitos deles têm carro blindado, segurança. Mas o pobre, o cidadão, seja pobre ou não, muitas das vezes acontece como muito aí, o camarada para o carro, você entrega o carro e ainda ganha um tiro na cara. Pá! Outro dia pararam o carro, o camarada, e virou para ele assim, o outro falou assim, dá, o rapaz está entregando. O rapaz entregou, falou, toma. Não, mata. Mata logo. Um professor de matemática, um homem novo, rapaz novo, estava noivo para casar.
acaba uma história. E aí a juventude, que eu sinto pena de vocês, que nunca vão conhecer o que é uma música popular brasileira, vão ter que ouvir que tiro foi esse. Eu sinto pena dessa juventude que não vão conhecer o que é uma música popular brasileira. Sinto pena de vocês. Eu estava falando com a minha esposa hoje, e ela... Não é que eu seja contra a vida, não, irmãos, mas hoje pensar em ter filho é algo muito pensativo. Porque eu fico pensando o que vai ser o mundo dos meus netos, dos meus bisnetos. E a Bíblia diz que o mal que a gente não quer para nós, a gente não deseja. Então, pensar em ter filho hoje é algo que tem que se pensar. Pastor, você é contra a Bíblia? Não. Deus falou crescer e multiplicar porque havia um propósito, encher a terra. Mas a terra já está cheia. Então, botar hoje vida na terra é algo que tem que ter muita responsabilidade e estrutura. Não é pensar, vamos fazer. Né? Não é isso. Porque eu sinto pena dessa juventude. Vocês não vão conhecer o que é uma música popular brasileira. Realmente. Versada em poema, em harmonia, letras que, mesmo sendo seculares, não agrediam o caráter e a alma do homem. Mas hoje, abaixa aqui, rebola ali e mexe aqui. Me perdoe, e chama a mulher de cadela e disso, daquilo. Outro dia estava um aí que vocês sabem, tampa a bebida, tampa isso e tampa na rua. Ué? Aí, você acha que vida, para se jogar nesse mundo hoje, não é uma coisa para pensar? Porque o carnaval está aí, quantas gravidezes de irresponsável que vão acontecer. O carnaval, quando a pouco passa os meses, aumenta o número de aborto, de gravidez que foram geradas dentro dessa festa que teve aí. Sexo sem responsabilidade, fora do casamento. É verdade, ué. Estou mentindo? Estou mentindo? Ué. Mas Deus tem preparado para a gente algo bom. Para aquele que realmente viver na presença de Deus é algo maravilhoso para ele. Abra comigo em Apocalipse capítulo 22. E aqui eu termino. Aleluia. Não saia, permaneça, fique. Porque João viu o que está sendo preparado para todos nós. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, nos diz assim: mostrou-me o rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e dos seus servos, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras.
o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Fique de pé. Eu quero orar com você. Chega aqui, Lu. Você só tem que sair com desejo aqui. Que o que o mundo tem para você não chega nem aos pés do que o Senhor tem guardado para a tua vida. Eu quero terminar e só deixar uma palavra para você. Fica firme. Não desiste não. A vida, por maior que seja sofrida, um dia ela acaba. A vida, por maior que seja prazerosa, um dia também ela acaba. A vida, por maior que seja gloriosa, um dia ela acaba. A vida, por maior que seja sofredora, um dia ela acaba. Mas o que Deus tem preparado para a tua vida, nunca e ninguém vai tirar. Então, qual é o meu conselho, ou o conselho de Deus para todos nós? Não saiamos da presença do Senhor. Permanecemos. Vai valer a pena. Vai valer a pena. O que Deus tem para você, nada desse mundo pode chegar aos pés. Fique firme. Fique firme. Ame o Senhor de todo o teu coração. Sirva o Senhor de toda a tua alma. Como primeiro mandamento. Como primeiro mandamento. Como primeiro mandamento. Amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Oh glória, o céu é real, meu irmão. Não se pregam mais sobre o céu, mas o céu é real e está te esperando. Envolva a tua casa, a tua família, os teus filhos. Aleluia, porque Jesus está voltando. Ele mesmo disse: cedo venho. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aleluia. 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 Oh glória. Nós vamos orar por você. Se você está com a sua família aí, pega os seus filhos. Dá a mão à sua esposa, os seus filhos nessa noite. Nós queremos entregar agora a tua casa. A tua casa diante do Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pega aí, pega a tua família. Vamos estar orando por você. Abra perto da sua esposa, seus filhos. Vamos lá. Eu não quero vaidade. Aleluia. Para chegar depois da adoração, minha esposa vai orar. Ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar os céus na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala para nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais lhe entregar o tempo que sobrar. Aqui estou.
quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Glória, aleluia. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Aleluia. Você está perto do seu irmão, abraça ele aí, Tiago. Fica juntinho do seu irmão. Se a sua família não está aí, pega o seu irmão também faz parte da sua família em Cristo. Vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, neste momento, Deus, te agradecer por essa palavra que veio, Pai, aos nossos corações. Eu quero te agradecer por esse alerta, Pai, que nós estamos precisando neste mundo tão difícil aí que nós estamos vivendo. Situações, meu Deus, que muitas vezes têm nos levado para essa apostasia. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, neste momento, Deus, que o Senhor venha, Pai, tomar os nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, tomar a nossa mente, levar a nossa mente cativa ao teu trono. Tirar, Pai, da nossa mente todo pensamento apostata, Senhor. Que muitas vezes o inimigo, Pai, tem vindo sutilmente, Pai, tentando colocar, Pai, tentando cauterizar a nossa mente e o nosso coração com as coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha limpar das nossas mentes, Deus, todo pensamento, Pai, que nos afasta de Ti. Todos os sentimentos, Senhor, que nos leva, Pai, para longe de Ti. Ações, atitudes, Senhor, que entristece o Teu coração. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite venha nos despertar, Pai. Venha nos despertar para essa maldição que tem tomado conta de muitas vidas dentro da Tua igreja, dentro da Tua casa. Sentimentos, Senhor, que tem surgido, Pai, que não pertence ao Senhor. Sentimentos, Pai, de que estar em casa, Senhor, o Senhor está presente, não precisamos estar na igreja. Meu Deus, sentimentos, Pai, que muitas vezes nos leva, Senhor, para longe de Ti. Como não precisamos, Pai, ganhar o nosso tempo em 1 hora, meia hora sequer, para falar, ler a Tua palavra, falar contigo e o Senhor falar conosco. Porque o Senhor conhece, o Senhor sabe, a correria, o tempo é curto. Meu Deus, isso não é coisa do Senhor, mas é coisa do adversário, que vem colocando nas nossas vidas. Meu Deus, muitos já acham que não precisa o Pai estar pela manhã, aqui em oração, Senhor. Porque isso já não faz mais tanto sentido, Deus. Porque o Senhor pode nos ouvir em qualquer lugar. A Tua palavra fala que essa casa é chamada casa de oração, Senhor. Que essa casa, Pai, é uma casa onde os santos se reúnem para falar contigo e em comunhão, em unidade, Senhor. Aonde 2 ou 3 concordar, Senhor, será concordado aí no céu, Deus. Pai, muitas vezes nós já estamos perdendo o sentido, meu Deus, de sermos cristãos, Pai, verdadeiros. Tira isso, Pai, de nós. Liberta a Tua igreja dessa apostasia, desse mal que tem assolado nos últimos dias. Em nome de Jesus, acenda a chama nos nossos corações, Senhor.
Acenda a chama de te adorar, a chama de te buscar, a chama do fervor, de querer estar, Senhor, a cada instante na tua presença, Pai. Unidos, Senhor, em comunhão, Pai, num só propósito, meu Deus, de te exaltar, de te adorar, de te glorificar. Ah, Senhor, nos desperta, Pai, porque nós não somos daqui. Que nós possamos sempre ter essa consciência, Pai, que nós não somos daqui. A nossa pátria não é essa. Nós estamos a caminho da nossa pátria, Senhor, verdadeira, que é a pátria celeste. Então não nos deixa, Senhor, cairmos nesta apostasia. Mantenha a chama nos nossos corações acesa. E aqueles que essa chama já apagou, eu quero pedir ao Senhor, Deus, acenda essa chama nos corações, Pai. Queima esse espírito da apostasia nesta noite, Deus. Repreenda esses pensamentos malignos, essas setas diabólicas que vêm, Senhor, para matar a vida desse crente, Senhor. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo nesta noite traga, Senhor, um renovo a cada vida, a cada coração. Que antes de dormirmos, Senhor, que possamos buscar a Tua face e Te agradecer. Que ao acordarmos possamos agradecer ao Senhor também. E em primeiro lugar falar contigo e termos o prazer de estar na tua presença. Possamos ser como o salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que haja esse sentimento em nossos corações. Nesta noite, Deus, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo cada família aqui. Eu abençoo, meu Deus, cada chefe de família, cada cidadão, Senhor, que tem o compromisso de zelar pela sua casa, pela sua família. O sacerdote do lar, eu peço que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Que o Senhor acenda a chama nos corações. Que dê sabedoria às mães, Pai, para cuidar do seu lar, da sua casa. E que elas possam, Pai, sempre, meu Deus, conduzir a sua família, os seus filhos, para o caminho do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo os filhos, eu abençoo as crianças, os jovens da tua casa, meu Deus. Que neles hajam sempre o desejo e a vontade de estar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, que possamos te buscar em primeiro lugar. Que haja em nós esse desejo, Senhor. Pai, o desejo de te adorar e de glorificar o teu nome. Então, Senhor, nesta noite, Pai, venha mesmo e tome o teu lugar nesta casa. Tome o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, exaltado e entronizado no nosso meio, Pai. Nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Vamos estar dando os avisos finais. Já estamos terminando o trabalho.